Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Agradecer a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Fazer um agradecimento em especial a todos os nobres, iluminados, trabalhadores desta casa de Jesus, que é a Casa Espírita. Pelo trabalho de amor, de acolhimento, pelo trabalho que conduz, que guia as pessoas, que auxilia, por esse trabalho de caridade. É graças a esse amor que todos eles colocam na casa do Cristo que nós estamos aqui hoje reunidos. Então, a todos vocês, nobres trabalhadores de Jesus, o meu muito obrigado, a minha gratidão por mais esta oportunidade. E peço a todos os presentes que coloquem suas preces, esses nobres trabalhadores, para que eles continuem esse trabalho de acolhimento, de amor, de caridade, de renúncia ao próximo. Quando forem realizar suas preces, peçam luz, proteção a todos eles. Então, a todos vocês, os presentes, aos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, que irão nos acompanhar, o meu muito obrigado, a minha gratidão. Também agradecer, parabenizar a USE de Matão por esse projeto Semana Chico Xavier, o quão importante é relembrar Chico Xavier, não que ele permaneça no esquecimento, mas é sempre bom relembrar o seu feito, o seu legado, a sua história de amor, de renúncia, de dedicação ao próximo. Aqui na presença do seu Valentim, é o presidente ainda da USE, o seu Valentim ainda. Meus parabéns por essa iniciativa, por esse projeto, a todas essas casas espíritas, a todas as pessoas relacionadas. Tive a gratidão e a honra de ser o convidado a fazer uma das palestras da semana. Então, a todos vocês, a USE, meu muito obrigado, minha gratidão. Hoje nós iremos falar sobre o perdão, o remédio da alma. Talvez seja possível que a grande maioria de nós aqui presente ainda tenha dificuldade em perdoar. Mas se pararmos para pensar bem, quando guardamos raiva, ódio, desejos de vingança, nós causamos um desequilíbrio em nosso organismo, o que leva ao surgimento de algumas enfermidades, as chamadas doenças psicossomáticas, já estudada e comprovada pela ciência médica. Causamos também um desequilíbrio em nosso organismo, um desequilíbrio espiritual também. O conceito que temos de perdão pode facilitar ou limitar a nossa capacidade de perdoar. Às vezes, possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem. Às vezes achamos que estamos perdoando quando aceitamos ofensas, manipulações, agressões e desrespeitos aos nossos limites e direitos pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Perdoar não é fingir que tudo está bem quando tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é apoiar comportamentos inadequados das pessoas. É muito mais do que isso. Perdoar é ter compaixão, ou seja, é colocar em prática a lei de amor ensinada por Jesus. É um modo de viver, a qual todos nós podemos optar, mas é uma escolha individual. Pedir desculpas, pedir perdão, não nos diminui. Pelo contrário, nos engrandece, porque todos nós erramos. Ao mesmo tempo que todos nós pedimos uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Pedir perdão não significa concordar com a pessoa, com a atitude da pessoa. Perdoar não significa dar razão à pessoa. Perdoar não é dar o braço a torcer, não é tornar a pessoa verdadeira. Perdoar é muito mais do que isso.
Perdoar significa libertar-se, ter paz de consciência, de espírito, ter saúde. Podemos encontrar aquelas pessoas também que cometem um erro e logo em seguida correm pedir perdão ao Senhor, achando que as suas faltas ficam automaticamente perdoadas. Não é assim que a lei divina funciona. O arrependimento sincero, ele é muito importante, mas não basta arrepender-se e pedir perdão. É preciso igualmente reparar o mal que fizemos, porque todo mal tem consequência e toda consequência precisa ser sanada. Se bastasse um determinado número de orações ou um determinado cerimonial para agradar a Deus e assim ter as suas faltas apagadas, sem dúvida alguma, a humanidade já estaria num excelente nível de progresso moral, porque em todos os tempos, homens e mulheres praticavam orações cerimoniais, jejuns, para agradar a Deus e assim achar que as suas faltas ficavam automaticamente perdoadas. Na verdade, são cegos da realidade espiritual da vida. Claro que por muito tempo nós acreditávamos que essas condutas deixavam a gente livres do nosso erro, ganhando assim um salvo-conduto para novamente prejudicar, para novamente ofender, para novamente maltratar as pessoas. Não existe salvação da alma fora da prática da caridade, fora da ação do bem, fora do amarmos uns aos outros. E nós aprendemos com o Espiritismo que não basta pedir perdão somente a Deus. É preciso igualmente perdoar as pessoas que venham errar contra nós. Tem coisas na vida da gente que é tão importante que ainda não demos o devido valor, a devida importância. Uma dessas coisas é o vício terrível que nós temos de guardar lixo na alma. Nos sentimos ofendidos, guardamos raiva, rancor, ressentimento, ódio, desejos de vingança. Nos sentimos ofendidos com o que as pessoas dizem e falam de nós. Para todos esses episódios do nosso dia a dia, o grande remédio é o perdão. Se o perdão fosse utilizado por nós, sem sombra de dúvida, seríamos pessoas mais felizes, mais alegres, mais saudáveis, mais caridosas, mais fraternas, mais solidárias. Porque o perdão, ele beneficia não a pessoa que o recebe, mas sim a pessoa que oferece. Geralmente a pessoa que é perdoada, ela continua carregando em si o peso da culpa. Mas é tão importante perdoar, gente. Podemos notar também que a pessoa que não perdoa os outros é aquela pessoa que não perdoa a si própria, tem dificuldade em perdoar os outros. E a pessoa que não perdoa a si própria, ela não é a mais justa, ela é a mais orgulhosa, porque ela imagina que jamais poderia ter cometido um erro, jamais poderia ter feito uma má escolha. Quando paramos e fazemos essa observação de todos esses acontecimentos do nosso dia a dia, nos damos conta de que realmente o perdão é o remédio da alma, do espírito. O quão é importante. Essa história de dizer que tem certas coisas que não dá para controlar os impulsos, que os nervos ficam à flor da pele, que tem coisas que são imperdoáveis. Tudo isso é desculpismo nosso, para manter o nosso orgulho, o nosso egoísmo e o nosso materialismo, que ainda nos caracteriza. Mas antes, porém, de pensarmos na conquista, porque é uma conquista, desta virtude chamada perdão, deste remédio santo que é o perdão, nós temos que observar algo muito importante em nossas vidas, que é o auto-perdão. Perdoar-se. Nós já escutamos algumas frases como: o que eu fiz não tem perdão.
Será que Deus vai me perdoar? Será que fulano vai me perdoar? Porque o auto-perdão, porque perdoar é perdoar-se. O auto-perdão, ele tem que começar a partir do momento que eu goste de mim, que eu me valorize, que eu sei das coisas que fiz, por que as fiz e principalmente que eu tenho desejo de acertar. Olha como é importante. Quando vemos as presenças de tudo isso, nós notamos a presença do orgulho. Porque geralmente as pessoas dizem, eu não posso errar. Como assim, gente? Não pode errar? O erro faz parte do aprendizado, da nossa função inerente aqui de encarnados no planeta, errar. O que seria dos alunos se não errasse? O auto-perdão ele é importante para que a gente não saia arrastando a cruz pesada do mundo, chamada complexo de culpa. Porque na culpa o indivíduo não vê saída, ele só vê punição. Ele acha que tem que sofrer para pagar o que ele fez de errado. Então, a partir do momento que eu me perdoo, que eu sei das coisas que fiz, mas que eu tenho a vontade, a determinação de errar, que eu não permaneça fazendo as coisas, porque não adianta você pedir perdão, ser perdoado e logo em seguida cometer os mesmos erros, fazer as mesmas coisas. Então o auto-perdão, antes da gente sair perdoando, em busca dessa virtude, dessa conquista pessoal de cada um, que é essa virtude, que é o perdão, nós precisamos nos perdoar. Mas aí podemos fazer uma pequena reflexão. Existem algumas pessoas que dizem, eu não perdoo ninguém. Eu não peço perdão também a ninguém. Eu acerto as minhas contas com Deus. Somente com Ele. Faço a minha prece, peço perdão e está tudo certo. Será que isso é uma conduta correta? Será que é isso que a doutrina espírita nos esclarece, nos mostra? Bom, se eu não peço perdão para ninguém, também não perdoo ninguém, eu acerto com o Pai Criador. Será que isso está certo, gente? Será que é uma conduta correta? Eu fui buscar essa resposta. Está aqui, no Livro dos Espíritos. Vou tirar o microfone. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha que pergunta maravilhosa Kardec realiza. E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Que resposta linda, que nos traz esclarecimento, mas que nos traz uma responsabilidade enorme. Nós só conseguimos com a mudança de proceder. Adianta cometer o erro, pedir perdão a Deus e continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos delitos. Há quantos anos? Há quantas encarnações? Nós continuamos errando e errando. Então é preciso não só as palavras, mas sim a mudança de hábito. Mas o que é preciso então para ter uma falta apagada? Eu fui buscar essa resposta no livro Céu e Inferno, está lá no item 16, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Olha que informação preciosa. Arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Olha quanta responsabilidade, olha como não é tão simples assim. O perdão precisa ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Olha como nos traz, novamente, uma responsabilidade enorme sobre os nossos atos. Mas aí podemos também fazer uma reflexão daquelas pessoas que dizem assim, eu te perdoo, porém, entretanto, se você fizer tal coisa. Eu estou te perdoando porque eu sou um espírito muito mais evoluído que você. Eu só vou te perdoar se você publicar lá nas tuas redes sociais que realmente você errou, que você estava equivocado.
Aí eu faço uma pergunta aos nobres irmãos presentes. Para perdoar alguém, é preciso impor alguma condição? É necessário impor alguma condição para perdoar? Não, né, gente? Mas vamos ver, essa resposta está lá no livro Consolador, no terceiro item, que fala sobre perdão. Olha que pergunta interessante, é a pergunta 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? E olha a resposta que nos traz Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. O perdão é filho espontâneo do amor. Não exige reconhecimento. Quem perdoa é quem é o beneficiado. Quando a gente for perdoar, não imponha condições. Liberte-se. Tenha paz, tenha saúde, tenha consciência tranquila. Nossos avós diziam muito, né, antigamente, é colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é ter tranquilidade. A gente escutava isso. É isso. É libertar-se. Então, se você for perdoar, você é o beneficiado. Não exija nada do outro, porque o beneficiado é você. O quão é importante perdoar as pessoas, porque nós, no passo seguinte, necessitaremos do perdão de alguém. Mas de onde vem a palavra perdão? Da onde surgiu o perdão? Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa, ela é formada pelo prefixo per, que significa além de, mais donare, que significa doar. Olha que interessante. Então, nós formamos a expressão doar além, dar um pouco mais. Se pararmos para prestar atenção no Evangelho do Cristo, a todo momento Jesus nos fez essa proposta de doar além, de nos esforçarmos além das nossas forças, além do que imaginamos que podemos fazer. A todo momento no Evangelho, Jesus nos pediu isso, para sempre estarmos nos esforçando, mudando, se modificando, tentando fazer sempre diferente. Olha, podemos notar que as pessoas que perdoam, elas são mais alegres, mais felizes, mais saudáveis. É graças a essa capacidade de perdoar que nós seguimos rumo afora na nossa missão espiritual, que é chegar à perfeição moral. Podemos notar que existem pessoas na vida da gente que são tão difíceis, né? Que elas nos pedem um esforço para compreendê-las, suportá-las, entendê-las, perdoá-las. Olha como é importante. E se fizermos uma análise bem sincera, sem a presença do orgulho, da vaidade, vamos imaginar como seria bom que muitas pessoas pudessem nos perdoar pelos nossos erros. Se pararmos para analisar a nossa vida, vamos notar assim, como seria bom que aquela pessoa pudesse me perdoar pelo que eu fiz, pela má escolha que eu fiz. Olha como isso vai nos trazer uma paz. Olha como isso vai sendo um remédio santo para o nosso espírito. Pense no seu íntimo. Quantas pessoas que podiam te perdoar? Como te faria bem? Como faria bem para a gente? Quantas pessoas que nós erramos? Porque é muito fácil errar. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos. Erramos, talvez diariamente. Um pensamento ruim, uma fala, uma ação. Mas como é importante o pensamento. E Jesus nos fez essa proposta de doar além, doar um pouco mais. Eu vou trazer um ensinamento do Cristo, um pequeno ensinamento que está lá em Mateus 5, para a gente ver essa proposta de doar além, de nos esforçarmos. Se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. O que quer dizer esse ensinamento, gente? É a mensagem do perdão. Se alguém me bater numa face, que eu ofereça a outra.
A outra face não é o outro lado do rosto. É a face que temos interna. Quando alguém nos agride de fora para dentro, que nós possamos oferecer a essa pessoa a face que temos de dentro para fora. É a nossa capacidade de perdoar. É a nossa capacidade de entender aquela pessoa. Olha como o ensinamento de Jesus fica simples, fica leve. E continua o mestre nesse mesmo ensinamento. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Note que a mensagem é de doar um pouco mais, de doar além. Não são em nós ainda essas atitudes espontâneas, mas toda vez que a gente se esforça, nós estamos perdoando. É um esforço que temos que fazer diário, é uma conquista. Nós temos que agir assim porque a lei divina nos pede para ser assim. E quanto mais a gente vai contra a lei, contrária à lei, nós sofremos. E aí nós reclamamos, tentamos arrumar culpados, responsáveis. E somos nós que estamos no controle. Se a gente se esforçar diariamente, é uma conquista diária, um passinho de cada vez, a gente vai ver que de repente vamos estar fazendo isso automaticamente. E continua, mestre. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. É a mensagem da compreensão, da tolerância. Se alguém nos agride e nos pede um gesto de tolerância, de compreensão, que nós possamos tolerar um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, ser indulgentes um pouquinho mais. É o perdão, gente. Toda vez que a gente faz esse esforço, nós estamos perdoando. E notem que eu trouxe aqui, claro que não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa age de um jeito, sente de um jeito e entende de um jeito. Mas eu trouxe aqui 3 passos para uma reflexão nesta noite. Os passos para a prática do perdão. Vai ser certo para todo mundo? Talvez não, mas pode ajudar, pode trazer a gente a fazer uma reflexão profunda. Então, o que seria um primeiro passo? O primeiro passo é compreender que somos espíritos imperfeitos. Se erramos, automaticamente damos o direito às outras pessoas de errarem. Olha só, como vai ficando leve. Tá bom, eu erro, eu preciso do perdão, mas o meu irmão, o meu próximo, também necessita do perdão. O que nós pedimos na prece do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A primeira parte a gente não esquece, mas a segunda dá amnésia na hora. A gente não lembra. O segundo passo é o lugar mais difícil de estar. Colocar-se no lugar do outro. Qual seria a sua atitude na inversão de papéis? Olha como é importante. Colocar no lugar do outro. Como eu me sentiria na situação, se fosse comigo? E às vezes ainda nós ficamos em dúvida. Mas aí eu dou uma outra dica. Como Jesus agiria nessa situação? O que ele faria? Nós vamos errar menos. Vamos deixar de errar? Não. Continuaremos errando, mas um pouco menos. Olha como é importante colocar-se no lugar do outro. Perdoe com o coração e não com a boca. Deus conhece as nossas intenções. Como é importante, às vezes nós falamos, tá bom, eu te perdoo, mas continua com o sentimento no coração, nos pensamentos. Eu vou falar que perdoo para parecer bonzinho lá na casa espírita, na família, entre os amigos, mas continua com aquele ódio, com aquele desejo de vingança. Não adianta. Nós podemos enganar uns outros aqui encarnados, mas a Deus, Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, se perdoar ainda é difícil para nós, que nós começamos a desculpar, a tolerar, a suportar, e gradativamente essas virtudes vão se tornando de tal modo eficazes em nós, que irá nos transformar em pessoas leves, capazes de perdoar sem fazer força. É um exercício. E ainda vai chegar aquele companheiro, aquele teu amigo, e vai falar assim, se eu fosse você, eu não perdoava não. Acha?
que ele te fez, não tem perdão que ela te fez. Mas a gente vai estar tão equilibrado, com tanto conhecimento, com tanta paz interior, que você vai falar assim, a pessoa errou, eu também erro. Já errei muitas vezes, fui perdoado, por que eu não vou perdoar? Se Jesus perdoou. Olha como é importante, gente, ganharmos esse entendimento. Mas olha que informação importante nos traz Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Palavras da Vida. Olha o que nos traz Emmanuel. Recorda que há pensamentos enfermiços, de queixa e de mágoa, de prevenção e de antipatia, a te solicitar a adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Emmanuel nos traz uma informação maravilhosa. Existem pensamentos enfermiços. O que são pensamentos enfermiços que nos adoecem? Quais são esses pensamentos? De queixa, de mágoa, de ressentimento, de prevenção, de antipatia. Vão nos adoecendo, guardar ódio. Aquela coisa que a gente fala assim, eu não posso ver tal pessoa que eu passo até mal. Como eu tenho ódio. Como eu não gosto daquela pessoa. Olha só, nós vamos nos prejudicando, nós vamos adoecendo. E às vezes querendo matar o próximo, quem está se matando somos nós. Mas aí ele fala, a te solicitarem adequada medicação para que você restaure o seu equilíbrio. Mas qual é essa medicação? Que medicação Emmanuel está falando? Essa medicação aqui, que está no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Mãos Unidas, e pelo Espírito Emmanuel. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. A preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque na essência o perdão é uma luz que se irradia, começando de nós. Que coisa linda! O perdão é um antibiótico. Esse é o medicamento que Emmanuel fala, o perdão. E ele diz aqui que não se adquire nos armazéns. Claro que se fosse nos dias de hoje seria nas farmácias, né? Então eu trago uma informação a mais também para você. Esse antibiótico, ele não tem contraindicação. Ele pode ser usado diariamente. Você pode fazer altas dosagens dele. Ele só vai te trazer benefício, paz, saúde, equilíbrio. Vai te trazer amigos novamente. Vai te trazer aquelas pessoas a qual você julgava que te prejudicou tanto, que você ficou tão amargurado, tão triste. Quando você perdoa realmente com o coração, você traz aquela pessoa de volta. O perdão é uma luz que irradia começando de nós. Essa medicação está disponível a todos nós. Essa essência, essa centelha divina está dentro de nós. Depende dos nossos esforços. O quanto nós queremos nos esforçar para ter o equilíbrio. Essa medicação é gratuita, gente. Coloque ela na sua farmacinha pessoal. Coloque esse antibiótico de uso diário. Acorde, faça suas preces e tome uma dose de perdão e vai trabalhar. Aquele companheiro de serviço que você fala assim, nossa, como ele é chato, como ele é difícil, aquele chefe. Toma uma medicação dessa, você vai ver. Você vai entender. Às vezes é necessário essas pessoas em nossas vidas. E às vezes a pessoa chata, o chefe chato somos nós também. As pessoas dizem que perdoar é esquecer. Não, não é esquecer. Perdoar é ressignificar o sentimento do acontecimento. Eu vou dar um exemplo muito simples a todos vocês. Quando a gente era criança, a gente ia na casa dos avós no final de semana e a mãe já no caminho falava assim, não vai brincar perto dos vasos de planta da tua avó que ela gosta tanto, hein? Aonde a gente ia brincar? Do lado do vaso. E aonde geralmente a bola acertava? Ou a gente trombava? No vaso. Derrubava o vaso da avó de samambaia. Eu lembro, minha avó tinha uma samambaia gigante.
E aí você quebrava o vaso da avó. A mãe vinha brava, colocava você de castigo, puxava a tua orelha. Eu te falei, você não me escutou. Tirava o videogame, te colocava de castigo, não vai jogar bola. A gente ficava com raiva, bravo da mãe, não entendia. É só uma planta. A avó com aquele amor, né? Imagine, eu nem gostava dessa planta. Deixa o menino, deixa a menina. O tempo passou, anos se passaram. Você vai na casa da tua mãe agora, num domingo, leva a tua esposa, teus filhos, e a tua mãe fala para tua esposa ou para o teu marido: mas ele quando era criança, ela quando era criança era arteira. Olha, gente, tô falando arteira, eu já tô velho também, né? E aí ela começa a contar desse dia. Lembra o dia que você derrubou o vaso de flor da tua avó, que eu te coloquei de castigo, que você apanhou? Você esqueceu esse acontecimento, gente? Não, mas você vai ter um outro sentimento sobre isso. Você vai lembrar dando risada. Nossa, mãe, você puxou minha orelha. O teu chinelo havaiano tinha GPS, você me acertou correndo, fazendo curva. O da minha mãe era fatal, não adiantava correr. Você ressignificou o sentimento. Você não guardou aquele sentimento. Isso é perdoar. Você não esqueceu. A gente não esquece o que as pessoas fazem por nós. Se a gente colocar assim, é um espírito perfeito, assim como eu, necessita do perdão, assim como eu, fica mais leve, fica mais fácil. Esse remédio ele é tão importante para as nossas vidas. E olha o que nos traz Chico Xavier Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, assim vencerás. Está lá no item 40, perdoe agora. Olha que coisa preciosa. Perdoe agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Quantas pessoas que brigam, irmãos, filhos, pais, primos, amigos, não se falam por coisas efêmeras, por coisas banais, às vezes por causa de uma herança, por causa de partido político, por causa de política, por causa de time de futebol, por causa de religião, por causa da opção, da orientação sexual daquela pessoa. Quantas pessoas não se falam? Quantas pessoas deixam de tomar o medicamento, esse antibiótico chamado perdão? Eu não vou dar meu braço a torcer, eu não vou procurar porque não fui eu que errei, eu não vou fazer isso. Aí uma das pessoas desencarna. Aí vem o choro da lamentação, do arrependimento, a consciência pesada, o remorso. Aí ele vai procurar a casa espírita. Ele quer uma psicografia, ele quer uma mensagem. A gente escuta muitas pessoas dizerem: ai, se eu pudesse dar um último abraço. Ai, se eu pudesse falar o quanto eu amo. Ai, se eu tivesse 1 minuto para conversar com essa pessoa. Você teve uma vida toda. Você teve anos. E você não procurou por orgulho, por vaidade. Se nós estamos brigados com alguém, se nós deixamos de falar com alguém, faça hoje, faça a sua parte, se liberte dessa pessoa, mande uma mensagem, ligue para ela não vai me atender, vai me xingar, não tem problema. Você vai tirar um peso de você, você vai dormir com a consciência tranquila porque você fez a tua parte, você tomou a tua dose de antibiótico. A vida é passageira. As inimizades que nós fazemos aqui encarnados continuam no plano espiritual, assim como os amigos. Como é importante. Qual foi a última vez que você falou para a pessoa que você ama o quanto ela é importante na tua vida? Você já parou de fazer essa reflexão? O quanto você já falou para os teus amigos, para os teus pais, para os teus filhos, o quanto eles são importantes? Qual foi a última vez que você disse para essa pessoa o quanto você é importante na minha vida? O quanto eu te amo? Qual foi a última vez que você estava reunido em família, que vocês fizeram uma prece junto?
Qual foi a última vez? Não deixe para amanhã, gente. Talvez o amanhã não venha. Faça hoje, faça agora, se liberte. Tome a sua dose desse medicamento hoje. Não deixe para amanhã. Deixe as coisas do mundo, as coisas passageiras. Procure a pessoa, mesmo você tendo toda a razão, toda a certeza do mundo que você está com a razão. Faça a tua parte. Liberte-se dessa pessoa. Se ela não quiser falar, se ela não quiser conversar, se ela não quiser perdoar, você não é obrigado a voltar à amizade, voltar àquele vínculo, mas pelo menos você se libertou. Você tirou esse fardo pesado. E depois não adianta o arrependimento e a inútil lamentação. Faça hoje. E do livro Bênçãos de Amor, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa. Nossa, mas que informação! Deus nem castiga e nem perdoa. Por que Deus, nós já sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso claramente, mas por que Deus não perdoa? Porque Ele não se ofende. Ele entende a nossa pequenez, a nossa imperfeição. Olha, se a gente pensar assim, se nós entendermos a imperfeição do próximo, é a mesma que eu tenho, a gente não vai precisar perdoar, porque a gente não vai se magoar. A gente só precisa perdoar porque a gente se ofende. Porque a gente se magoa, a gente fica triste. Se a gente entender a pessoa, é um espírito imperfeito, assim como eu, está tudo certo. Não foi legal o que você me fez, mas eu te perdoo de coração. Olha como vai ficando leve, como vai ficando mais fácil. Mas o ser consciente profere a si mesmo as sentenças de absolvição ou de culpa ante as leis divinas. Somos nós. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Que coisa linda! É a nossa consciência. Tem muitas pessoas que acham que quando desencarnar vai estar lá um telão como esse, você vai sentar numa cadeira, os nossos amigos espirituais vão chegar e falar assim: ô Rômulo, agora nós vamos passar a tua vida aqui para você assistir, tá? Todas as suas conversas do WhatsApp, que você conversou em família, seus pensamentos. Não, gente. Tem gente que acha que vai ter um juiz, um tribunal para julgar. Mas tem um nome de um juiz que vai julgar a gente. É a consciência. A própria consciência. E aí você vai ver o tempo perdido. A oportunidade desperdiçada. Por que eu não perdoei? Por que eu não fui atrás? Por que eu não mandei uma mensagem? Por que eu não liguei? Aí você vai implorar uma nova oportunidade. Em qualquer condição, para reparar aquilo, aquele tempo perdido. Vamos fazer hoje. Tem gente que fala assim: deixa para a próxima. Claro, nós somos espíritos imortais, teremos várias vidas, mas por que deixar para a próxima? Vamos fazer hoje. Vamos tomar nossa dose de antibiótico hoje. E do livro Aulas da Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. A nossa libertação para a vida eterna. Olha como é importante. Nós temos que torcer para a vitória sempre do amor, desse sentimento. É acender luz no caminho do ofensor. Mas nós acendemos a luz primeiro no nosso caminho quando perdoamos. Nos libertamos, ganhando equilíbrio. Quantos de nós necessitamos de uma luz no caminho? De um perdão sincero? Quantos de nós? Para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu queria trazer a vocês um exemplo de perdão que pudesse nos mostrar o que realmente é o perdão, essa conquista dessa virtude que é o perdão. E eu pesquisei bastante.
e queria trazer algo que nos mostrasse a grandeza, a amplitude dessa virtude, perdão. E eu encontrei nessa obra espírita, que é o livro Coração e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Está lá no capítulo 14, que fala sobre amor e perdão. Após a crucificação de Jesus, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus visitar, levar flores. E lá se encontrava triste com todo o acontecimento da crucificação do Mestre. Quando ela viu passar uma pessoa, ela achou que fosse um jardineiro. Quando ela se vira, estava na sua presença o Mestre Jesus, diante de seus olhos. A surpresa, a alegria de Madalena. Ela se ajoelhou e quis beijar os pés de Jesus. Mas Jesus disse a ela: não me toques, ainda não fui ao Pai. E Madalena, Maria, surpresa com aquela informação de Jesus, ela teve um diálogo com Jesus. E eu vou trazer aqui a transcrição desse pequeno trecho. E eu peço que vocês prestem atenção nessa lindíssima história de perdão e de amor ao próximo. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivestes? Em que jardins celestes encontraste os descansos necessários? Quem vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoe-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao encontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, conseguir que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas. E desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa psicografia lindíssima nos mostra um exemplo claro, puro e completo de perdão, de amor ao próximo. Jesus foi em busca do grande amigo, Judas. Sabia da sua queda, mas foi confortá-lo. Quantos de nós, por coisas banais, por coisas pequenas, deixamos de nos falar, deixamos de perdoar, e Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, mais uma vez, nos mostra na prática o que é a lei de amor, o que é o amor ao próximo, o que é o perdão. Anos se passaram e a gente ainda culpa, malha Judas. Quando um irmão falha, uma pessoa falha, a gente fala assim: ah lá o Judas. Quantos de nós estamos julgando, pré-julgando? Que nós possamos ir à grande procura, assim como fez
Jesus, mas não à procura de Judas, mas à procura do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos vícios, das nossas paixões, do nosso apego às coisas materiais, dos nossos excessos, que nós possamos fazer uso desse antibiótico, desse remédio que é o perdão. Procure, gente, ainda hoje, mande uma mensagem, ligue, faça a sua parte, deixe o orgulho de lado, deixe a vaidade de lado. Não importa quem está com a razão, o importante é ter paz, é retornar ao teu equilíbrio. Como é importante pensarmos neste antibiótico, nesse remédio para a alma, sem nos esquecermos de que o perdão é o remédio da alma. Aqui estão minhas redes sociais, quem quiser me adicionar, ficaria muito feliz. Mais uma vez, eu agradeço a todos os presentes, a esta casa de Jesus que me acolhe pelo convite. Gratidão a todos vocês. Uma boa noite.